Olá, povo! Muito bom dia para quem é de dia, muito boa tarde para quem é de tarde e boa noite para quem é de noite. Olha só, pessoal, uma ajudinha para vocês aqui, que pessoal aí do C, que vai fazer o simulado. Repare bem, pessoal, vamos direto ao ponto. Primeira coisa que nós temos que entender é número de massa. Galera, o que é o número de massa? Galera, o número de massa de um átomo é você somar os prótons mais os nêutrons. Então, o número de massa é simbolizado pela letra A. É a soma dos prótons mais os nêutrons. Então, tá aqui, ó, os prótons eu destaquei de preto, os nêutrons destaquei aqui de azul e os elétrons destaquei aqui de vermelho. Então, nós temos aqui três átomos. Olha só. Esses três átomos aqui, cada um deles, ó, esse átomo aqui ele tem um próton, esse átomo tem um próton e esse átomo também um próton. O elemento químico que tem um próton, quem é ele? É o elemento químico hidrogênio. Então, aqui eu tenho hidrogênio, três tipos de átomos de hidrogênio. Então, qual é o número atômico do hidrogênio? É 1, porque número atômico, lembrando, é a mesma coisa que número de prótons. O hidrogênio, o número atômico dele é 1. Então, eu coloco, olha, eu represento aqui e tá ok. Agora, vamos fazer, então, o cálculo do número de massa desses três átomos de hidrogênio. Então, é você somar os prótons mais os nêutrons. Esse átomo primeiro aqui de hidrogênio, quantos prótons ele tem? Tem 1. Então, 1 mais quantos nêutrons ele tem? Não tem nenhum nêutron. Então, o número de massa dele é 1, ok? Esse segundo átomo de hidrogênio, então olha só, ele tem um próton e um nêutron. Então, tem um próton mais um nêutron. Então, qual é o número de massa dele? É 2. Esse terceiro átomo de hidrogênio, ele tem um próton e mais 2 nêutrons. Então, um próton mais 2 nêutrons vai dar quanto? Vai dar um número de massa 3. Então, olha só, esse aqui é o hidrogênio, deutério, tritério. Ok? Agora, galera, vamos agora ver um pouquinho sobre semelhanças entre os átomos. Vamos analisar algumas semelhanças que existem entre os átomos. Olha só, a primeira semelhança a gente chama de isótopos. Isótopos, aí você destaca o P, se refere a prótons. Então, o que são isótopos? São átomos que têm o número de prótons iguais. Átomos que têm o número de prótons iguais. Se eles têm o mesmo número de prótons, significa que ele pertence ao mesmo elemento químico. Pertence ao mesmo elemento químico. Mas os átomos são diferentes. Por quê, pessoal? Para um átomo pertencer a um elemento químico, ele tem que ter um determinado número atômico específico. A identidade de um átomo é o seu número atômico. Olha só, eu tenho aqui 3 tipos de átomos de carbono. Tenho 3 tipos de átomos de carbono. Mas esses 3 tipos de átomos de carbono pertencem ao mesmo elemento químico. Que elemento químico é? É elemento químico carbono. Então vamos lá? Então aqui eu tenho o carbono 12, com o número de massa 12, carbono com o número de massa 13 e o carbono com o número de massa 14. Então você olha, tem mesmo número de prótons. Mesmo número de prótons é o número que fica aqui, ó. Ou seja, tem o mesmo número atômico. Então é chamado de isótopos, ok? Daí então, isóbaros. Isóbaros. Aí você destaca a letrinha A, que significa número de massa. Então, átomos que são isóbaros entre si, eles têm o mesmo número de massa. O número de massa é igual. Olha só,
número de massa, que é o Azinho, é igual. Por exemplo, eu tenho o cálcio, que tem a massa 40, e eu tenho o potássio também, que tem a massa 40, e o argônio, que também tem a massa 40. Então, o número de massa é igual, esses átomos são isóbaros, ok? Próximo, isótonos. Aí você destaca, N de neutro, são átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Olha só, eu tenho o cloro e o cálcio. Professor, como é que eu calculo o número de nêutrons? Para calcular o número de nêutrons, é só você utilizar a formulazinha. Olha só, número de massa é igual a próton mais número de nêutrons. Então, com esta formulazinha aí, você calcula o número de massa, ou o número de prótons, ou o número de nêutrons, vai depender do exercício. Essa fórmula, galera, não precisa você decorar ela. Quando se falar em número de massa, é só você lembrar. Número de massa é a quantidade de prótons que o átomo tem, mais a quantidade de nêutrons. É aquilo que está no núcleo. É a soma dos prótons mais a soma dos nêutrons. Então, vamos lá. Então, para calcular aqui o número de massa, aliás, o número de nêutrons desse átomo, é só você fazer o seguinte: 37 menos 17. Né? Aqui em cima é a massa e aqui é o número de prótons. Então, 37 menos 17 vai dar um número de massa 20. Vai dar o número de massa 20. Se você pegar, né, esses números e substituir lá, fazer a continha, vai dar 20. Aqui, 40, né, aqui é a massa e aqui é o número de prótons. 40 menos 20 também vai dar 20. Então, estes dois átomos têm 20 nêutrons, então eles são isótonos. Próximo tópico, as espécies isoeletrônica. Iso de igual, né? Eletrônica. São átomos que têm o mesmo número de elétrons. Aqui a gente tem que ter um certo cuidado. Por quê? Olha só. Eu tenho átomo de flúor, neônio e o magnésio, né? Só que o seguinte, esse átomo aqui, ele se transformou em um íon, o íon do tipo ânion. Significa que ele ganhou um elétron, lembrando, o átomo que ganha um elétron, ele vira um ânion. Então, você vai aqui, vamos colocar o número de prótons e o número de elétrons. Então, esse átomozinho aqui, ele tem quantos prótons? Tem 9 prótons. E quantos elétrons? Elétrons, ele tem, olha, se ele tem 9 prótons, ele neutro, se fosse um átomo neutro, a quantidade de prótons seria igual à quantidade de elétrons. Mas ele não está neutro, aí ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, agora ele tem 10 elétrons. Ele tem 10 elétrons. Vamos analisar aqui. O neônio já está ok. Ó. O número que está aqui, pessoal, é o número de prótons de um átomo ou o seu número atômico. Então, aqui eu já tenho, né, prótons é 10 e também é a mesma quantidade de elétrons. Por quê? Porque esse cara, ele está neutro. E todo átomo neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Revisando, um átomo, ele pode perder ou ganhar elétrons, ok? Vamos lá? Essa outra espécie aqui é o íon magnésio. É o íon magnésio. Olha só. Quantos prótons ele tem? Está aqui o número de prótons. Ele tem 12 prótons. Então, vamos lá. 12 prótons. Quantos elétrons ele tem? Pessoal, ele é um íon do tipo cátion. É um íon do tipo cátion. Se é cátion, significa que ele perdeu elétrons. O cara que perde elétron fica positivo.
Porque se ele está perdendo elétrons, ele vai ficar com mais carga positiva do que carga negativa. No caso aqui, significa que ele perdeu duas cargas negativas, ele perdeu 2 elétrons. Então, a quantidade de elétrons é 10. Ok? Quantidade de elétrons é 10. Olha só, por que ele ficou positivo? Olha, ele tem 12 carga positiva e tem 10 carga negativa, então ele tem mais carga positiva do que carga negativa. Tá ok? Então, pessoal, espero que vocês acompanhem esse vídeo aí. Dê um like nesse vídeo aí, faça as perguntas que vocês tiver alguma dúvida, estou à disposição no canal. Mandem mensagem que eu estou sempre à disposição para ajudar vocês. Ok? E bom simulado na segunda-feira. Lembrando que não é só esse assunto. Esse aqui é apenas uma parte do assunto. Dê uma olhada lá no grupo lá, né, dos alunos e ver quais são os assuntos que vão ser cobrados lá no simulado de segunda-feira. Ok? Então, até a próxima aí. Fogo na panela!